Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação ao mais recente movimento de reestruturação que será feito por parte da Mel, Altice Portugal, porque isso está a dar aqui uma grande celeuma. Já recebi aqui alguns e-mails de alguns de vocês a dizerem comenta isto, porque isto é relevante e a Digi está a destruir a Mel e olha o que é que vai acontecer. Bom, eu queria deixar aqui o meu vídeo porque acho que eu já tive a oportunidade de fazer aqui vídeos a falar sobre a possível venda da Altice Portugal, falar um bocadinho sobre o Patrick Drahi. Se vocês tiverem interesse, vão ter aí no canal vídeo a falar sobre isso. E portanto, eu quis fazer este vídeo não na ótica da questão da Digi, mas mais na ótica da questão da análise do grupo Altice Portugal e também do grupo Altice enquanto um todo, porque eu acho que isso é o que faz sentido na minha análise. E acima de tudo, dar também aqui um bocadinho a minha opinião para aqueles que estão a reduzir este assunto somente à presença da Digi, porque o assunto vai muito para além disso, e portanto, se quiserem saber sobre estes tópicos, fiquem aqui neste vídeo. Antes de começar, vou-vos pedir uma coisa rápida, que é, deixa o teu like, que ajuda sempre bastante a dizeres ao algoritmo do YouTube que gostas deste vídeo e o algoritmo também entregar o vídeo depois a mais pessoas, ok? Meus amigos, então, o que é que está a acontecer e qual é que é a novidade do momento? A novidade é que a Mel pediu o estatuto especial e espera saída de 1.200 trabalhadores por acordo mútuo, ok? Bom, a operadora de telecomunicações Mel solicitou ao Governo o Estatuto de Empresa em Reestruturação, que foi concedido, e espera fechar a saída por mútuo acordo de 1.200 trabalhadores no âmbito do Programa de Transformação Interna, noticia ao público. No âmbito do seu Programa de Transformação Interna, a Mel tem privilegiado soluções de saída por mútuo acordo acompanhadas pelas estruturas representativas dos trabalhadores, assegurando que cada decisão é livre e informada. Justificou a empresa ao Jornal Público, precisando que o total de saídas voluntárias é de 1.200 colaboradores. Segundo o Diário, o pedido da operadora da Altice para a obtenção do Estatuto de Empresa em Reestruturação foi feito em 2025 e atribuído no início deste ano. Em janeiro de 26 foi proferido despacho que concedeu a atribuição do Estatuto de Empresa em Reestruturação até ao dia 30 de junho corrente, confirmou ao público o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A solicitação invocava os fundamentos previstos na lei, nomeadamente reestruturar para assegurar a sustentabilidade financeira da empresa. A atribuição daquele estatuto a uma empresa é um passo que facilita a rescisão de contratos com os trabalhadores, uma vez que permite ir além das cotas legalmente previstas nas saídas por mútuo acordo, com atribuição de subsídio de desemprego, explica o jornal. Ora bem, portanto, foi isto que aconteceu. A Mel solicitou então este pedido de estatuto especial de empresa em reestruturação e isso levantou, entretanto, um conjunto de questões sobre o que é que está a acontecer. O grupo Mel, o grupo Altice Portugal está a ruir, estão a mandar pessoas embora, isto é tudo por causa da Digi, a Digi é que está a destruir isto tudo, epá, realmente, olhem lá o que é que a gente fez. Bom, mas lá ver uma coisa. A presença da Digi em Portugal veio reforçar em parte aquilo que é a quebra das receitas das empresas de telecomunicações. Vocês dizem-me assim, Pedro, mas espera aí, mas não é isso que dizem os resultados financeiros das empresas. A Mel até apresentou um resultado relativamente bom, nomeadamente o Grupo Altice Portugal apresentou um resultado relativamente aceitável, mas eu recordo-vos que apresentou esse resultado com benefício, por exemplo, do crescimento da Mel Energia. A nós também apresentou um resultado positivo. A Vodafone ainda não vi, mas ao fim e ao cabo as empresas estão a apresentar enquanto grupo resultados positivos, mas esses resultados devem-se a um alargar deste caso, dos serviços que estes grupos oferecem. O que aconteceu foi, na componente das telecomunicações, houve de facto uma quebra de receita, nomeadamente aqui no caso da Mel, sofre por acaba por levar duas chapadas numa só. Porquê? Porque em primeiro lugar sofre com a queda da receita média por utilizador por via da entrada da Digi, da concorrência da Digi, e também tendo em conta que é o maior player do mercado e portanto é aquele que sofre mais, essa numa primeira fase, e em segundo lugar porque era aquela que fornecia serviços móveis virtuais à Novo e portanto tendo em conta que a Digi adquiriu a Novo e que a Novo já não necessita desse tipo de serviços, perde por via da quebra de receita pela venda dos serviços ao anterior MVNO, que era a Novo. Portanto, acaba por ser afetada pela Digi nestas duas vertentes. Mas, como eu vos disse anteriormente, a Mel
a Altice Labs, a Altice Portugal não é só a Mel, ok? É a Mel, é a Altice Labs, é um conjunto de outras funções e que vai ser cada vez mais, como é hoje a Mel Energia e como vai ser cada vez mais, ok? Vão entrar nos ramos da cibersegurança, vão entrar nos ramos... neste caso das próprias infraestruturas, porque a Mel tem também esse peso desde os tempos da PT, não é? Portanto, não vende só os serviços ao consumidor final, tem também muitos postos, muitas condutas, muita coisa para alugar, muita infraestrutura para rentabilizar, porque é dona disso. E, portanto, isto é muito mais abrangente do que só aquilo que a Digi é capaz de fazer. Não vou poder dizer aqui que o facto da Digi ter entrado em Portugal não faz, e neste caso depois de terem respondido também com as low cost e isso pressionar também as suas próprias margens, vamos dizer assim, não posso dizer que todos estes movimentos são alheios a isto, mas esta questão, principalmente a questão da Mel, vai muito para lá da questão da Digi, ok? É uma coisa que está a acontecer em várias partes, nomeadamente em França, com o acordo de venda da SFR, que entretanto já foi acordado, mas entretanto agora espera as questões da regulação, se está tudo certo, se não está, mas é uma coisa que em princípio irá acontecer. O que está a acontecer é que Patrick Drahi, que é o dono, portanto, deste grupo todo, está em sérios problemas do ponto de vista financeiro e, portanto, tem que olhar para aquilo que é a sua carteira de empresas e tem que começar a desfazer-se de coisas. Já aconteceu com data center em Portugal, já tinha acontecido com algumas coisas picotadas que tinham sido vendidas e agora tem que olhar para as questões, porque eu tinha-vos dito em vídeo anterior que o grupo Altice, enquanto um todo, tinha dívidas na ordem das dezenas de milhares de milhões de euros, 55, 60 mil milhões de euros, algo assim desse género. Portanto, como imaginam, isto não é algo tão simples quanto isto. Portanto, esta reestruturação que a Mel agora vai fazer em Portugal visa, acima de tudo, tornar este negócio mais atrativo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque não é segredo para ninguém que esteja minimamente atento aos mercados das telecomunicações que a Mel, mais dia menos dia, ou a Altice Portugal, ou que a Mel, ou que partes da Altice Portugal, não sei se será diretamente a Mel ou não, mas que grande parte da operação da Altice Portugal está claramente à venda, está nos classificados a dizer vende-se, ok? Porquê? Porque a seguir à operação francesa, não é? Portanto, a seguir ao grupo em França, que era uma das que podia valer mais, mas também era uma das que tinha a maior dívida, a Altice Portugal é uma das que se apresenta em melhores condições para trazer liquidez, ok? Acima de tudo para garantir ao grupo alguma liquidez, viabilidade de venda, ok? E portanto isto já foi falado várias vezes, já houve propostas, depois entretanto o Patrick Drahi acreditava que valia um bocadinho mais, acabou por não vender, mas isto é tudo uma questão de números, mais dia menos dia, terminada a venda em França da SFR, portanto, a partir do momento em que o grupo Altice França já esteja mais ou menos equilibrado, a Altice Portugal e outras latitudes serão as próximas, não há que ter qualquer dúvida disto. Portanto, o que está a acontecer aqui é, em parte, esse limpar da casa para tornar o ativo mais interessante, ok? É isto que está aqui a acontecer. Essa reestruturação nem sequer é nova, essa reestruturação já acontece desde o ano passado e eu creio já ter falado sobre isto aqui no Viciado Comenta. Está aqui um artigo escrito no Jornal Negócios, onde vocês conseguem ver que, de facto, a Altice estava a fazer essa reestruturação e essa reestruturação visava eliminar 5 empresas. Algumas delas já nem tinham utilidade, como era o caso aqui da Blue Clip e da PT Prestações, e depois também a PT Contact, a PT Sales e a Mel ST. Esta última é um bocadinho mais agressiva a análise dela. As duas primeiras empresas, portanto, não tinham colaboradores, portanto, era só ali uma coisa qualquer de verbo de encher. A PT Contact tinha 62, a PT Sales 111 e a Mel ST 1276 funcionários. E, portanto, o que aconteceu aqui, como veem, entretanto, há o Altice Labs, que é o departamento de inovação, há o Mel Energia, que é a questão da eletricidade, há o PT Data Center, que é o que gera os data centers, há a Intelsia, Inshore e a Altice Pay, que também é um sistema de pagamentos. Portanto, ou seja, vocês percebem que o grupo é muito mais do que aquilo que a gente vê de vender internet, vender isto, vender aquilo. É todo um conjunto de sistemas e que vai, ao longo dos próximos anos, diversificar cada vez mais, porque o negócio das telecomunicações é um negócio que só vai funcionar no futuro com alguma consolidação, é verdade, mas não pode funcionar com os preços que estava a funcionar no passado. Portanto, para pessoas como o Patrick Drahi, não são fanáticos pelas telecomunicações, são fanáticos por negócios e por dinheiro. Se o dinheiro já não está aqui, eles apontam baterias para outro tipo de negócios, não é? E desfazem-se daqueles que já não sejam, que já não tenham a atratividade e a lucratividade
tinham no passado. Portanto, nada mais simples do que isto, está bem? Pronto, eu disse-vos que esta questão da MeoST era uma questão mais sensível, porque a MeoST basicamente foi uma empresa criada há uns anos atrás, que visava, acima de tudo, na altura ainda da gestão em que o CEO era o Alexandre Fonseca, que visava, acima de tudo, tirar as pessoas, portanto, aquilo é Mel Serviços Técnicos, ok? Era basicamente tirar todas essas pessoas de dentro da empresa-mãe, da Mel SA, e transportá-las para dentro da Mel ST. Com que objetivo havia isto? Dizia, na altura, Alexandre Fonseca, que o objetivo era continuar, neste caso, a ocupar a gestão integral das redes e, portanto, ou seja, esta nova empresa, eu até vos posso mostrar, se gostar a dizer aqui, portanto, esta nova empresa liderada por Alexandre Fonseca, fonte oficial da empresa liderada por Alexandre Fonseca, decidiu a criação da nova unidade que se vai ocupar pela gestão integral das redes de comunicações, que vai prestar serviço a terceiros como um elemento-chave para a Altice, porque responde à ambição de uma qualidade de serviço ainda maior e a satisfação das necessidades do mercado. Portanto, basicamente, dizia na altura aqui o Sr. Alexandre Fonseca que isto visava, acima de tudo, continuar tudo igual, mas qual era o objetivo subreptício aqui? Era tirar todas estas pessoas de dentro da esfera da empresa-mãe e transformá-las aqui, ou colocá-las aqui numa empresa à parte, que depois isso pode permitir a gestão de uma maneira diferente. Não vou entrar aqui em juridiquês, não vou entrar aqui em sindicalismos, porque os sindicatos é que depois gostam muito de falar sobre essas coisas, mas estava óbvio que o objetivo era retirar todas estas pessoas de dentro da empresa-mãe e assim aliviar também um bocadinho esse esforço, vamos dizer assim, com essa mão de obra. Porquê? Porque quando tu começas a criar várias empresas à volta, vais acabar por, de repente, olha, esta empresa abriu insolvência, olha, agora, entretanto, não vou conseguir fazer isto, entretanto, alguns direitos vão ter que arder, porque, entretanto, essa empresa não tem como pagar, porque a empresa-mãe vai ter sempre uma maior capacidade financeira. As empresas à parte é que acabam por estar aqui um bocadinho mais controladas, ou não, né? Porque é assim uma forma de, pá, tu andas aqui a gravitar à minha volta, mas interessa-me que tu não estejas ligado a mim, porque se isso correr mal, ou se eu precisar de fazer o que vou fazer agora, entretanto, isto pode ser que me ajude o facto de vocês não estarem todos dentro da empresa-mãe. Os contratos de trabalho estarem celebrados com essa entidade e não com a entidade principal. Portanto, o objetivo a esta altura era transferir todas estas pessoas, 99,9% de pessoas relacionadas com a questão de infraestrutura e serviços técnicos, todas elas para essa empresa. Na altura, isso até não correu incrivelmente bem, porque eu tenho aqui a notícia da data, à data que dizia que a maioria dos trabalhadores aceitou isto. Digo-vos até que a Mel à altura dava 800 euros a cada trabalhador para sair da Mel principal e ir para esta nova empresa. Portanto, vejam lá os mãos largas que eles são, porque interessava, obviamente. E, portanto, neste caso concreto, 65% dos trabalhadores, à data de 30 de nove de 2019, tinham acabado por aceitar ir, um valor que é abaixo dos 80 a 90%, que na altura a gestão dizia que era o que pretendia fazer. Portanto, isso depois acabou por ir e aconteceu. E o que acontece agora é o movimento completamente oposto. É olhar para esta Mel ST e desfazê-la, trazendo então alguns colaboradores para dentro outra vez da Mel SA e, acima de tudo, negociar aqui contratos com alguns outros que queiram sair, não só na questão da Mel ST, como também nas outras empresas que eu disse aqui, que estavam envolvidos na reestruturação. Essa reestruturação alarga-se também, neste caso, não só a estas 5 empresas, mas também à própria Mel SA, que está agora a fazer uma coisa chamada cortar gorduras, ok? Se tu tens um interesse em vender uma empresa, essa empresa não pode ter muitas gorduras, porque essas gorduras depois vão pesar no novo comprador, e os novos compradores não são estúpidos, vão fazer uma análise à empresa. Se tu tens lá um conjunto de trabalhadores que pesam, e normalmente esses colaboradores que pesam são os colaboradores mais velhos de casa, são os colaboradores que, apesar de estarem próximos da reforma, se calhar já não dão aquele nível de produtividade que se calhar as empresas desejam, mas que são um bocado caros de despedir e ainda não estão bem na idade da reforma. Então, se a gente conseguisse celebrar aqui um acordo amigável para dar algum dinheiro à pessoa, se calhar, não todo, não é? Que é para a empresa ganhar aqui alguma coisa com isso, mas que a pessoa ganhe esse dinheiro e que aguenta até chegar à idade da reforma, e eu entretanto substituo por um estagiário, aquilo não vai correr tão bem, mas agora com a IA e não sei o quê, pode ser que a coisa passe, não é?
normalmente até as FIAs que às vezes estão duplicadas e triplicadas e que se calhar numa altura das vacas gordas isso eram coisas que eram meio banais, eu nem olhava para isso, mas que agora que as coisas estão a apertar um bocadinho convém emagrecer um bocadinho aqui a questão das FIAs e emagrecer um bocado os custos com a mão de obra, porque o novo comprador vai olhar para essas coisas. Quanto mais enxuta for a empresa neste momento, quanto mais mostrar apenas os seus pontos positivos este grupo conseguir fazer, mais atrativo será e melhor o valor de venda. Portanto, isto não muda nada. Agora, depois há aqui, portanto, isto para vos explicar que não é só a questão da Digi que está aqui envolvida, é uma questão que vai muito para além disso, é uma questão que faz parte daquilo que é a reorganização de um grupo que baseava grande parte do seu core business em telecomunicações puras e duras, continua a basear, mas agora está a expandir para outros mercados. As telecomunicações estão numa fase relativamente interessante, que é, por um lado, os valores que conseguem a nível de receita estão a reduzir face àquilo que se conseguia no passado, e até aí está tudo certo, mas depois também existe aqui um conjunto de novos mecanismos, nomeadamente a inteligência artificial, que visa acima de tudo achatar os custos e tentar equilibrar aqui esta operação. Portanto, todos os grupos, não só nas telecomunicações, mas também em vários outros setores, estão a fazer uma coisa muito simples, que é introduzir a inteligência artificial à barda, para que desta maneira conseguirem reduzir os custos de pessoal, acima de tudo, e também os custos operacionais, nomeadamente custos de energia, custos relacionados com, com toda a questão logística, tudo aquilo que a inteligência artificial puder otimizar vai ser otimizado, e isso vai ser positivo para criar aqui uma espécie de uma margem em que até pode haver uma quebra de receita do lado, ou melhor, até pode haver uma quebra de receita, mas eu vou também quebrar os custos e, portanto, vou conseguir que no final o resultado operacional esteja mais ou menos equilibrado e fazer face então a essa queda. Entretanto, os sindicatos já vieram aqui falar e eu trouxe só aqui esta parte, só para vos mostrar às vezes que o sindicalismo é uma coisa que, se não for bem feito, muitas vezes roça ao ridículo com uma facilidade incrível. Portanto, diz aqui o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Telecomunicações e Audiovisuais, o mais representativo dos 8 sindicatos ligado à empresa, disse ter sido surpreendido com as notícias do despedimento de mais de 1.200 colaboradores da Mel. Ainda há 2 dias estive em Bruxelas com 2 representantes da empresa e não falámos em nada disso, disse à Renascença ao Presidente. Segundo a representante, este tem sido a política da Altice desde que comprou a antiga PT, reduzir trabalhadores. Manuel Gonçalves descreveu a situação como uma redução sistemática dos recursos humanos. Em 94 éramos 24 mil e neste momento somos menos de 5 mil. Ora bem, por isso é que eu vos disse que o sindicalismo, quando mal feito, perde muito daquilo que é a sua essência porque se torna ridículo. Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, o que o sindicalista devia de estar aqui a criticar era se existia pressões para as negociações forçadas, se a empresa estava, de alguma maneira, a ultrapassar as malhas da lei para forçar os trabalhadores a fazer alguma coisa, e não dizer que um acordo para saída voluntária dos trabalhadores por mútuo acordo, ok, é um despedimento. É uma coisa diferente. Porque, em primeiro lugar, é preciso arranjar provas, e eu tenho a certeza absoluta que aqui os sindicalistas têm muita prova de que as empresas fazem pressões e que não fazem. Mas isso, para vir trazer à praça pública, convém trazer os dados, porque senão os sindicalistas tornam-se ridículos. E é aqui a linha ténue entre um sindicato que faz a verdadeira pressão e que consegue defender os seus associados e um sindicato que se limita a dizer umas larachas e a fazer uns barulhos e a dizer umas coisas, entretanto é ridicularizado. Está bem? Portanto, o que está a acontecer, por aquilo que nós sabemos até agora, e até alguém trazer prova em contrário, é que a MEL está a estabelecer acordos mútuos com alguns trabalhadores. Ok? Portanto, chegar, como eu vos disse, a chefias, a trabalhadores que já estejam mais perto da idade da reforma, a trabalhadores que eventualmente queiram, por alguma razão, desligar-se do grupo, mas receber alguma da sua compensação. Portanto, vamos imaginar que alguém até já queria sair da MEL, ok? Mas se eu me despedir não levo nada. Pode, se eu faço agora, se eu entretanto me inscrevo aqui neste acordo, vou levar alguma coisa e eu já queria sair mesmo, portanto, incrível para mim. Pode haver pessoas que estejam nessa situação, está bem? Portanto, o que está aqui em causa é isto. Mas os trabalhadores, os sindicalistas começam logo a dizer que isto é despedimento e não sei o quê. Depois, outra coisa. Temos aqui a questão de estar a comparar aquilo que era a PT em 1994, quando ainda era pública, estávamos há pouco tempo, foi um ano e tal, começou a primeira fase, foi cerca de 95, em 1995, ainda eu não era nascido, portanto, começou a primeira fase de privatização da PT. Mas estar a comparar uma empresa pública, que nós sabemos que é tudo aquilo, uma empresa pública é tudo aquilo que uma empresa privada não é. É altamente, ou seja, é muito ineficiente
tem imensas gorduras, despedir é impossível, é uma coisa do outro planeta, e portanto só vai acumulando, 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 e vai se tornando um gigante cada vez maior, ok? Portanto, todas as empresas públicas são geridas desta maneira. Tornam-se, ao fim e ao cabo, uma espécie de uma bola gigante que tem cola, que vai a descer pela montanha e que vai a colar todas as pedras que vai a passar por cima, e que de repente é uma bola, era deste tamanho e entretanto já é deste tamanho, tá bem? As empresas públicas são assim, não despedem, não visam acima de tudo a produtividade. Porquê? Porque quem paga não são elas, quem paga somos nós, portanto isso ao fim e ao cabo mete tudo para o orçamento de Estado e no final quem se lixa é o Zé Povinho. Portanto, estar a comparar aquilo que era uma empresa pública com uma empresa que se privatizou e que hoje em dia é uma empresa que acima de tudo visa o lucro, não tem nada a ver com essa mentalidadezinha fechada, que muitas vezes os sindicalistas têm essa mentalidade, que é achar que as empresas privadas têm que andar ali a fazer caridade como muitas das empresas públicas fazem. Há muitas empresas públicas que andam literalmente a fazer caridade, mas que as chefias públicas vão estar a despedir pessoas, funcionários públicos? Não vão, é quase impossível, não é? O trabalhador pode pedir quase mobilidade para metade de Portugal inteiro, muda daqui, muda para ali, portanto vai sempre haver uma lei que vai dizer que é preciso adaptar o posto e aquela função, e entretanto não se pode despedir, tem que se garantir a mobilidade, e olha que pode ser para esta função e para a outra função. É tudo um 31 para despedir na função pública, portanto é um bocado estúpido estar a dizer que esta tem sido a política da Altice, não é? Reduzir, reduzir, reduzir. É óbvio, não é? A Altice não está aqui para ser o governo de Portugal e a pagar as coisas porque não apetece. A Altice está aqui para fazer lucro e, portanto, se de repente muda a agulha de um lado para o outro e já não precisa daqueles, despede. É mau do ponto de vista social. Pode ser mau, mas estar a comparar aqui uma empresa que de repente é pública e de repente passa a privado e achar que em privado tem que gerir da maneira como era pública é só estúpido. E portanto é aqui a linha ténue da estupidez dos sindicatos, que é, quando estão a dizer isto, eu pergunto só, esta frase acrescenta o quê aos seus associados? Rigorosamente nada, né? Ou estavam à espera que a Altice Portugal tivesse hoje 24 mil trabalhadores para aí encostados a fingir que fazem alguma coisa? Neste momento há várias empresas de telecomunicações em Portugal, na altura não havia. Neste momento o universo da Mel é muito menor, ou da Altice Portugal, é muito menor do que aquele que foi no passado, certo? Em que tinha o monopólio do mercado inteiro. Portanto, é preciso usar um bocadinho a cabeça às vezes, mas pronto, é o que é. Depois fala aqui sobre uma questão que é isso que eu vos falei. Portanto, a empresa está neste momento à procura de um comprador e o sindicato lembrou que uma empresa como a Mel, se tiver 5 mil trabalhadores tem um preço, se tiver 3 mil trabalhadores tem outro preço, e o dono da Altice quer é dinheiro. E Sr. Manuel Gonçalves, qual é a novidade que o dono de uma empresa privada quer é dinheiro? Vai muito dentro daquilo que eu vos disse. Portanto, Patrick Drahi quer vender a operação, pode não vender toda, pode até vender grande parte das coisas da Altice Portugal e não vender a Mel. Pode vender o Altice Labs, pode vender o Mel Energia, pode vender o que ele quiser e não vender a Mel, ou pode vender a Mel e não vender o resto, pode fazer o que ele quiser. Portanto, é o dono, não é, Sr. Manuel Gonçalves? Dizer estas tiradas do dono de Altice quer é dinheiro. Epá, eu estranhava era se ele não quisesse. Não é? Eu estranhava era se ele não quisesse. Porque aí eu começava logo com outras ideias. Então, mas um gajo é dono de uma empresa privada e não quer dinheiro. De onde é que veio o dinheiro, afinal? Qual era o objetivo desta empresa? Epá, às vezes eu fico assim um bocado de coisa. Depois ele fala aqui de uma coisa que é relevante, que é: estes planos entram em conflito com a necessidade de trabalhadores, contou Manuel Gonçalves, que foi visível nas tempestades. Há muitos telefones que ainda não funcionam desde a catástrofe e não se sabe quando é que começam a funcionar porque não há pessoal. Eles não têm pessoal. O posto de trabalho não tem preço e somos contra todo o tipo de despedimento. É o lema do sindicato. Pronto, aqui na primeira parte eu digo-vos que, sim senhor, até pode ser uma coisa que faça sentido, mas lá está. É uma empresa privada, essa empresa privada vai operar o mais rapidamente possível, até por causa da questão do lucro, mas o número de pessoal que há é o pessoal que há, ponto final. Não é algo que o Sr. Manuel Gonçalves possa falar. Não estamos a falar, se calhar, dos tempos da PT, em que se calhar ele ia fazer caixinhas ao governo e ia perguntar: então, mas como é que é? Isto é uma empresa pública, nós estamos a pagar, então não há trabalhadores. Não, tínhamos 24 mil, não é? Bom, as empresas privadas não funcionam assim e lá está. E hoje em dia existem outras empresas privadas no mesmo setor que também estão a trabalhar e, portanto, esse esforço é muito mais repartido. Pois aqui esta questão do posto de trabalho não tem preço e somos contra todo tipo de despedimento, eu digo-lhe, é por isso que grande parte dos sindicatos estão cheios de gente que só está lá a mamar dinheiro do sindicato, porque dizer que é contra todo o tipo de despedimento é dizer assim: opá, aconteça o que acontecer, o despedimento para mim é uma coisa que não existe. Isso é só estúpido, porque isso visa o quê? A não produtividade. Não é? Porque se tu sabes que nunca serás despedido, como é o que acontece na função pública em 99,9% dos casos, a produtividade ressente-se. Não é? E portanto, meus amigos,
muita atenção para este pessoal dos sindicatos, que é para não perderem a face em muitas circunstâncias. Bom, depois fala aqui, no final, a dizer que a grande parte das rescisões acordadas ronda os 100 mil euros, mas avisa que o dinheiro vai depressa. Segundo os sindicalistas, há trabalhadores com pouco mais de 40 anos a rescindirem. Ao fim de meia dúzia de anos não têm dinheiro de imposto de trabalho. Oh, Sr. Manuel Gonçalves. Bom, primeiro ficamos a saber que estas rescisões até não são assim nada más, não é? Portanto, 100 mil euros, como eu vos disse, mexer em chefias, mexer em gente que já tem alguns anos de casa, pessoal que provavelmente até já ainda está nos acordos antigos, portanto, malta que tem direito a muito mais dias por ano de casa do que é hoje em dia, nas leis miseráveis que entretanto nós tivemos pós-troika, mas pronto, ao fim e ao cabo temos aqui acordos que chegam a 100 mil euros e dizem assim, há trabalhadores com pouco mais de 40 anos a rescindirem e ao fim de meia dúzia de anos não têm dinheiro. Bom, Sr. Manuel Gonçalves, se você gastar 100 mil euros em 6 anos ou em 10 anos, pá, é um problema que é seu se você sentar-se em casa e ficar a olhar para os 100 mil euros a dizer, agora vou ficar aqui em casa até gastar os 100 mil euros. Não, meu, tu tens 100 mil euros do acordo que fizeste com a empresa onde saíste, tens 40 anos, tens pelo menos quase 27 pelo caminho até para te reformares, pelo menos for eu, não é? Mas a mim será aos 67, aos 68, aos 69, portanto tens-te pôr a trabalhar. Tens 100 mil euros, avança, pá, cria um negócio, cria um projeto teu, mete o dinheiro a render e vai trabalhar à conta de outra empresa, vai fazer outra coisa qualquer. O problema é que estes senhores, os Manel Gonçalves da vida e os sindicalistas, só sabem fazer sindicalismo, não sabem fazer mais nada, saem dali e então ficam em casa a chorar, em posição fetal. É aquilo que me parece, não é? Porque ao fim e ao cabo este tipo de conversas, é assim, eu não gostava de ser o gajo que estava a fazer advogado de diabo da Mel, mas aquilo que eu vejo aqui em muitas destas conversas é um bocado isso, é do tipo, parece que a pessoa que saiu da Mel, com o acordo de 100 mil euros na mão, tem 100 mil euros no bolso, agora é um inválido e não vai conseguir trabalhar mais, disto não tem nem dinheiro nem o posto. Pá, é aqueles ridículos dos sindicatos, meu, que sinceramente depois perdem muito a sua face. Ao fim e ao cabo, o que é que eu queria fazer com este vídeo? Queria-vos dizer o seguinte, a Mel, em breve, ou Mel ou partes do Grupo Altice Portugal, mas eu acredito mesmo da própria Mel, vou fazer um vídeo também a falar sobre isso. Eu acredito que a Mel vai acabar por ser vendida. É porque, como eu vos digo, o negócio das telecomunicações, do ponto de vista daquilo que era no passado, não é só que a questão da entrada da Digi. É uma questão da própria diversificação do setor, do número de empresas que existem. Não é só uma questão em Portugal, dizer agora existem 4 empresas em Portugal, vai acabar o mundo, como o Miguel Almeida faz também. Também, se calhar, podia entrar no sindicato. Miguel Almeida também é uma pessoa assim que espalha o terror e que é tudo o fim do mundo. Mas é verdade, para uma empresa como a Mel, olhando aqui só especificamente ao caso da Mel, é difícil o atual momento, porque lá está, leva porrada de todo lado, leva porrada por via no maior número de operadores, leva porrada por via da fragmentação do número de clientes, leva porrada por via da redução da receita média por utilizador, porque é também em simultâneo a maior empresa, portanto a que tem maior cota de mercados, leva porrada porque o segmento empresarial onde sempre dominou agora vai começar a ser corroído também pela nós, leva porrada por muitas razões e ao fim e ao cabo leva porrada porque está inserida num grupo que é um grupo internacional que está completamente volátil, vamos dizer assim, não vou dizer completamente falido porque isto a nível financeiro há sempre maneiras de repente vir cá à tona e respirar e parece que é tudo lindo, mas tendo em conta que está inserida no Grupo Altice e que o Grupo Altice está em sérios problemas, apesar de respirar agora um bocadinho melhor com a alienação da operação, não na totalidade, mas em grande parte da operação em França, eu acredito muito, muito seriamente que em breve será a próxima a ser engolida pelo gigante. Patrick Drahi não é, como eu vos digo, um gajo que está aqui para fazer caridade, nem é um gajo que está aqui com o interesse de eu sou muito apaixonado pelas telecomunicações, eu só faço telecomunicações. Ele faz aquilo que der dinheiro. E neste momento, o ramo das telecomunicações é um ramo relativamente pouco interessante para quem tenha muito dinheiro e que tenha o objetivo de avançar com investimentos para tornar rentáveis no futuro. Foi uma grande mama durante muitos anos, muitos mamaram desta teta durante muitos anos, mas parece que ela agora está a secar. Vão vir novos grupos, acima de tudo a consolidação irá permitir ir em parte resolver esta questão, porque a escala permite resolver isso. Eu vou-vos avançar com o nome, Orange. Eu acredito que no futuro a Orange entrará em Portugal, vamos ver se é verdade ou não, esperem pelo próximo vídeo, mas acima de tudo, seja para a Orange, seja para outra qualquer, eu acredito que no futuro próximo veremos a operação da Altice Portugal a ser reduzida fortemente e que todas estas medidas que estão agora em cima da mesa visam acima de tudo isso, tornar a empresa ou as empresas
o mais atratíveis possível e eliminar o máximo possível de gorduras, de maneira a que a empresa seja vendida por um melhor preço, tendo em conta a sua forma, vamos dizer assim. Vamos imaginar que isto é um atleta que está em forma, pá, está mesmo aqui em 5 estrelas, pá, tem um preço. Agora o gajo está aí um bocado sedentário, não sei o quê, cheio de problemas, pá, eu dou todo preço porque eu tenho que ir pôr isso em forma, não é? É o que é. Portanto, meus amigos, vemos no próximo Viciado Comenta.